Você já tinha deixado uma tarefa 1, depois uma tarefa 2. Até eu acho que só o vetor de cabeça, que a tarefa 2 é aquela que você falou, tá, já entendi, agora vai ficar as duas, vou pegar a tarefinha 3 aqui. Tarefinha 3 vai ser a seguinte coisa. Suponhamos que eu pegue, vai ser uma tarefa para vocês treinarem a relação entre SO3 e SO2. Essa aqui é bem simples, mas ela é simples, mas não é trivial não. Sabendo que U é um vetor, que V é um vetor, aí a gente constrói o produto vetorial dele. W é igual a U vetor T. Então é claro que a componente WI é epsilon I J kappa, o J vetor. A gente geralmente fala, o produto vetorial de dois vetores é um vetor, porque o produto vetorial também tem três componentes. Mas eu quero que vocês demonstrem que se dois objetos são vetores, que esse produto realmente é um vetor. Como é que eu vou demonstrar que esse produto é um vetor? Então eu vou demonstrar o seguinte, se eu faço uma rotação, esse cara aqui se transforma assim, V' igual a LV, que é uma matriz de SO3. Esse cara aqui é o linha igual a RU, então também é uma matriz de SO3. Então vocês vão ter aqui esse W', então, ele vai ter o epsilon, o linha, V', claro. Então ele vai ter epsilon, R e V. Estou colocando esquematicamente. Então, na verdade, esse W ele depende de duas matrizes de rotação, não de uma. Agora, para ele ser vetor, a transformação dele tem que ser essa. Então, o que eu quero que vocês mostrem é que a partir de dois vetores, quando a gente constrói essa operação aqui, que é o produto vetorial, a gente está garantindo que esse objeto aqui também se transforma naquele modo. E aí vocês vão ter que lembrar um pouquinho de teoria de matrizes, o que é um determinante, trabalhar com propriedades de determinantes para mostrar que, no fundo, aqueles dois R's vão estar relacionados com um R. Então é um problema de pura álgebra matricial. Então o primeiro exercício é muito simples, é mostrar uma coisa que é quase que intuitiva, porque o produto vetorial também é um vetor. Mas isso tem que ser demonstrado. Não basta ter três componentes para ser um vetor. Eu posso pegar um objeto com três componentes e ele ser um vetor. Imagina que eu dou para vocês um objeto que a primeira componente é um estilô, a segunda componente é um estilô e a terceira componente é um escalar. Esse objeto é estilô? É vetor? Ou é um Frankenstein? Então, o que é esse objeto? Então, reunir componentes significa que eu não estou formando nada. Para eu reunir componentes, eu tenho que ter certeza que há uma lei de transformação que eu estou usando. Daí eu basear. Se eu pegar três escalares e agrupar aqui, sabe que isso é um vetor? Nunca, né? Porque se esse cara é um escalar, a rotação dele é ele mesmo. Se esse cara não fala, eu posso só fazer que R2 eu estou somando os ângulos, então vai ser um R do externo. só se você tiver duas dimensões, três dimensões jamais. Então, três componentes, três escalares não formam um vetor. Porque o que caracteriza um vetor? Que a rotação desse cara vai depender R21, Φ1, mais R22, Φ2, mais R23, Φ3. A rotação do vetor, as componentes dele ficam misturadas quando eu faço uma rotação. Se elas continuam separadas, simplesmente eu estou dizendo, olha, eu coloquei três escalares no mesmo objeto, estou querendo que ele seja vetor, ele nunca vai ser. Isso aqui é um conjunto de três escalares, ele nunca é um vetor. Quer dizer, a projeção de um vetor ao longo de um eixo não é um escalar, é uma componente de um vetor. Se ela fosse um escalar, ela não mudava. Então, a gente está mudando, né?
são misturas. Então, eu quero que vocês mostrem esse exercício aqui. E o segundo exercício nessa direção é mostrar o seguinte: se eu pegar, vamos dizer que eu tenha dois espinores, Si e Ki. Então, Psi e Ki são dois espinores distintos. Fi é um escalar. Então, Psi, Ki espinores, Fi um escalar e A um vetor. Então, se eu tenho 4 objetos, então esses dois objetos são espinores, esse objeto é um escalar e esse objeto é um vetor. Aí eu vou construir a seguinte grandeza. Essa coisa de ver. Construir essa grandeza aí. Essa grandeza aqui eu estou chamando de grandeza 1. Se vou construir uma grandeza 2, vai ser assim. Isso aqui é uma coisa. Já aprendemos que isso aqui tem um caráter vetorial. Isso aqui é um vetor, isso aqui é outro vetor. Oi? Fala? Não. Então eu formei esse, vou dizer, vou botar dessa forma. Então eu construí essa grandeza aqui, um produto vetorial de 3 grandezas. Então, quero que vocês estudem como cada uma dessas grandezas se transforma quando eu faço uma rotação. Então, quando eu faço uma rotação, claro, os espinores se transformam com S. Então, quando eu fizer uma rotação, está claro que Psi' é S, Psi, Ki' é S, Ki, e D' é L, J, J. E Fi' é igual a Fi, porque Fi é um escalar. Então, sabendo como cada peça dessas grandezas se comporta como rotação, eu quero que vocês verifiquem como é que no final do dia, depois de uma rotação, esse objeto se apresenta e como é que esse objeto aqui se apresenta ao final do dia, sobre uma rotação. Isso, Saulo, o que a gente está fazendo aqui? A gente está construindo uma Lagrangiana que descreve o momento magnético do elétron com o campo magnético, ou seja, o acoplamento de um elétron. O elétron tem momento magnético. O Gabriel, o Rafael, que está especialista na equação de Pauli, né? Olha aqui, o objeto que descreve o magnetismo do elétron acoplado com o campo magnético. Isso aqui é aquela famosa interação I, momento de polo magnético no campo magnético externo. Então, essa grandeza aqui é ela dá uma energia. Então, essa grandeza aqui representa uma energia. Só que aqui tem um cara intrometido, que é um escalar. O que esse escalar pode estar representando?
física. É um primo do Higgs? Ou é o super-homem, né? Então o que esse cara está fazendo? E a mesma coisa aqui. O que é isso? Isso aqui é um momento magnético. Isso aqui é um momento magnético. Vamos chamar esse vetor aqui de E. Colocar um outro vetor elétrico. Um vetor representativo do campo elétrico. Então isso aqui, ó. Isso aqui é um torque. É como se fosse um Mi vetor E. Quando um momento magnético é colocado um campo magnético externo, né, ele sofre um torque. Agora aqui é um torque devido ao campo elétrico. Esse aqui é o chamado efeito Aharonov-Kasha. É um efeito que tem também importância na supercondutividade. Então a gente tem esse torque aqui com esse momento magnético aqui. Eu acho que fisicamente seria legal colocar o seguinte. Bota produto escalar aqui, não bota produto vetorial. Tá bom? Terceiro exercício dentro dessa série aí da tarefa deles. Vamos usar o seguinte fato. Toda matriz pegar uma relaçãozinha. Toda matriz 2 por 2 no espaço das matrizes 2 por 2 complexo, pois não? Desculpa, só voltando para essa tarefa aqui, eu entendi bem a pergunta. Você quer que veja como isso se transforma em rotação? Mas é previsto, tipo assim, vetor escalar, então se transforma, não se transformar. Cada objeto como se transforma. Então, como é que... Vai colocar todo mundo ali dentro e vai ter uma orgia de S e S. E no final do dia você vai ter que saber o que sai desse negócio. Mas essa não, você vê que é vetor... Isso, eu quero que você mostre isso. Eu quero que você mostre realmente essas grandezas aqui a partir das campeonatas. Como aquele exercício inicial, a partir de dois vetores, o que é produto vetorial? Eu quero que vocês exercitem aqui essas relações entre os R's e os S, vão passar um pelo outro, vocês terem destreza de mexer com esses espaços diferentes. Esse é um exercício mais acadêmico, mas para desenvolver assim, um pouquinho mais fraqueza nessa técnica tutorial. Agora vou dar com o seguinte exercício, esse que é realmente não trivial. Ninguém se frustra se não souber fazer, mas tem certeza que vai saber fazer em grupo, pelo menos sabe. Os outros não, esse aqui não precisa ser, vocês não vão se frustrar. Esse aqui pode correr o risco, mas também não vai acontecer isso. Porque vocês vão trabalhar em grupo, aí um ajuda o outro, né? Quando um cara, o outro puxa, né? Trabalhar em equipe é bom por isso, né? Então, esse exercício é o seguinte, vamos pensar assim, um exercício simples, mas também, como eu disse, simples, mas não trivial. Todo no espaço das matrizes 2 por 2 complexas. As matrizes complexas 2 por 2 tem 4 elementos. Então, toda matriz complexa 2 por 2, ela pode ser escrita como sendo uma combinação linear, chamada CA, de matrizes de base, que eu vou chamar aqui matrizes sigma A. Vou definir da seguinte maneira. Vamos botar assim, sigma 1 é o sigma X, sigma 2 é o sigma Y, sigma 3 é o sigma Z. E sigma 4 é a identidade. Então, estou dizendo o seguinte, toda matriz complexa, 2 por 2, ela tem 4 elementos. 1, 2, 3, toda matriz complexa vai ter, então, vai poder ser escrita numa base de matrizes de cálculo. Vocês podem, inclusive, calcular quem são esses coeficientes. Você sabe quem é C1. Então, vamos pensar o seguinte, observem que essas matrizes aqui satisfazem a seguinte propriedade. Se eu pegar o traço de sigma A vezes sigma B, se essas matrizes forem distintas, se o A for diferente de B, se o A for diferente de B, eu vou ter, por exemplo, sigma, qualquer matriz de Pauli,
multiplicada por qualquer outra matriz de Pauli, dá uma terceira matriz de Pauli. Sigma 1 vezes sigma 2 dá sigma 3. Sigma 3 vezes sigma 2 dá sigma 1. Sigma 3 vezes sigma 1 dá sigma 2, dá menos o I. Então, o produto de duas matrizes de Pauli distintas é uma matriz de Pauli. E o traço de qualquer matriz de Pauli é zero. Se eu pegar uma matriz como sendo a identidade sigma 4 e a outra como sendo qualquer matriz sigma, o traço de qualquer matriz sigma é zero. Então já está claro que se A é diferente de B, o traço do produto de duas matrizes dessa base, então eu formei uma base sigma A, né? Isso. Essa base aqui ela tem o sigma 1, sigma 2, sigma 3 e a quarta componente, que é o sigma 4, eu vou tomar como sendo a identidade. Então esse conjunto aqui, ele satisfaz essa propriedade diferente. Agora, se eu pegar duas iguais, sigma 1 ao quadrado é a identidade. O traço da identidade é 2. Sigma 2 ao quadrado, identidade, o traço é 2. Sigma 3 ao quadrado, identidade, o traço é 2. 1 ao quadrado é 1, o traço é 2. Então, se eu pegar duas matrizes iguais, o traço de sigma A vezes sigma A é 2. Então, o Saulo falou, não sei, tem que ter uma relação compacta para isso aqui. O traço de sigma A, sigma B, é 2 vezes del a B. Sempre que o A for igual a B, dá 2. Sempre que o A for diferente de B, dá 0. Então, esse conjunto ele satisfaz, é como se fosse uma relação de ortonormalidade. Só se eu quisesse dividir cada um por raiz de 2, seria 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2 aqui seria 1. Eu teria como se fosse uma relação de ortonormalidade. Então, eu vou instruir vocês até um certo ponto, depois eu vou deixar vocês caminharem sozinhos. Então, eu posso pensar o seguinte, quando eu expandir uma matriz nessa base, então eu sei que CA, C1, C2, C3, C4 são 4 coeficientes, então eu posso determinar, quando eu expandir aquela matriz, em função dessa base sigma A, eu sei quem são os 6. Mas eu posso fazer o seguinte, pego essa relação e multiplico por um sigma B. Aqui, é claro, está implícito que eu tenho uma soma em A que vai de 1 até 4. Estou obtindo as somas. Então, vou omitir a soma aqui, tá bom? Está filmado aí? Eu posso apagar? Então, tá. Beleza, está aqui. Multiplico isso aqui por sigma B. Multiplico à esquerda essa relação por sigma B. E agora, tiro o traço dessa relação. Isso aqui é um número, então sai do traço. Então, essa relação, eu teria traço disso tudo aqui, mas o traço de uma constante vezes uma matriz é a constante vezes a matriz. Então, isso aqui fica traço de sigma B, sigma A. Mas o traço de sigma B, sigma A é 2 vezes a identidade. Então, essa relação aqui me dá quem é o CD. Então, não precisa nem fazer muito esforço para calcular quem são os coeficientes da expansão. O CD, ou CA, no fundo, o coeficiente CA é 1/2 do traço da matriz N vezes o sigma A vezes N. Traço é comutativo, então faz, né? Sigma A vezes N, o traço é a mesma coisa. Então, se eu souber quem é a matriz N, eu multiplico por cada sigma separado, tiro o traço, sei quem é o coeficiente da expansão. Se eu quiser, por exemplo, pegar o C4, vai ser o traço da própria matriz N. Então, o traço do N é o C4. O C1 é o traço de sigma 1 vezes N. E assim, então, eu consigo ter uma relação, eu posso escrever essa relação aqui. Então, qualquer matriz N, ela pode ser escrita como sendo 1/2 do traço de sigma A vezes N. Isso aqui são números. Isso aqui são os CAs. São os coeficientes da expansão. Vezes a matriz base, sigma A. Isso aqui está fazendo exatamente o papel do CA. Então, é uma relação bastante útil. Depois ela pode ser generalizada para todas as dimensões. Estou falando com duas, qualquer dimensão par. 2, 4, então qualquer dimensão par. Qualquer dimensão, 2, 4, 6. Depois eu posso generalizar para isso. Vamos começar por duas. Vamos ser humildes. 2 por 2, sem vergonha, sem vergonha de ser simples, né? 2 por 2. Beleza, tá lá. Vamos só abrir um pouquinho mais essa relação. Então eu posso dizer o seguinte. M alfabeta, se eu pegar os elementos de matriz agora, vai ser esse CA que é o meio do traço, eu vou poder escrever isso aqui dessa maneira. 1/2
O que é o traço? O traço é o produto. Então vai ficar sigma A, elemento beta gama, vezes M gama beta. Ó, isso aqui é o traço de um produto de matriz. Vezes sigma A, elemento alfa beta. Certo? Só abrir isso aqui. Isso aqui é o traço. O que é o traço de uma matriz M por uma matriz M? É N, I, J, vezes N, J, I. Estou usando o beta ali, não está repetindo demais. Tá, claro que eu estou errado. Toda razão. Aí eu olhar isso, tá beleza. Então aqui vamos chamar para evitar qualquer problema, chama aqui de capa lambda. Lambda, beleza, perfeito. E aí não tem erro. Vamos chamar esses índices, não tem nada a ver com esses índices que são. Então tá capa lambda, lambda, capa. Então isso aqui é o traço. Então daqui vocês estão observando o seguinte, eu quero que vocês deduzam uma relação de completeza nesse espaço. Vocês vão calcular, então, daqui eu posso tirar uma expressão. Quem é sigma A, capa lambda, sigma A, alfa beta. Vocês vão poder calcular quem. Estou somando. Olha a relação de Dirac aí, ó. Olha o 1 de Dirac aqui, ó. Som em I do Guedes para o prato. Isso aqui não dá a identidade, isso aqui não é 1, retira aquele espaço dos braquetes, mas sempre bota. Né? Essa é a relação de completeza. Isso aqui tem que dar. Vocês vão mostrar que isso aqui vai ser uma combinação. Então, olha só, isso aqui, vocês vão comparar com isso. Então, isso vai permitir para vocês tirar essa relação. Então, somatório em A, de 1 até 4, disso aqui, vai dar uma expressão que vocês vão ver o que vai dar. Vai ser delta de capa alfa. Vocês vão mostrar que isso aqui vai ser delta de capa alfa, delta de lambda beta, delta de capa beta, delta de lambda alfa. Uma coisa desse tipo aqui, vocês vão mostrar isso aqui. Bota deltas aqui. Vamos deixar vocês demonstrarem isso. Vamos calcular isso aqui. Isso é a relação de completeza dessa base. Uma novidade. E aí está tudo bem. Até aí é trivial, simples, né? Agora, o que eu vou querer que vocês façam vai ser aplicar isso aí. Então, essa relação é uma relação importante. Eu queria que vocês façam o seguinte exercício. Dentro também, dentro dos espinores do SO2. Essa relação é muito importante para a gente entender, quer dizer, muito importante, essa relação é útil, né? Não é importante, ela é útil para a gente poder entender algumas propriedades quando a gente trabalha com sistemas de spin. Né? Então, pensar que a gente está fazendo um eletromagnetismo de spin também, não só o eletromagnetismo da carga. Hoje em dia todo mundo sabe que a carga já não é toda, a bola toda do eletromagnetismo não está com a carga. O spin, também a gente sabe que tem a separação spin-carga, né? Esses sistemas gate-spin. Então a gente sabe que dentro da teoria, dentro do eletromagnetismo, muitos sistemas eletromagnéticos, eles são, a interação é muito mais forte pelo setor de spin do que pelo setor da carga. Então é importante a gente saber manipular essas relações espinoriais. Então vamos lá. Relação do exercício que esse é não trivial que eu pedi para vocês fazerem, vai ser o seguinte. Então, eu tenho essa grandeza aqui. Tem um espinor, uma matriz, um operador e uma matriz, um espinor. Tenho esse objeto aqui, um outro espinor, uma matriz e um espinor. Então eu tenho um sistema que ele não é diagonal no setor de spin, ele mistura, esse aqui é um sistema misto, ele mistura psi com qui, e esse mistura qui com psi. Eu queria que vocês façam, vocês vão mostrar que essa relação... Eu posso fazer ln ao quadrado e tomar o traço? Oi? Posso fazer ln ao quadrado e tomar o traço? Pode, também pode fazer isso, que vai dar, pode fazer, pode fazer. Vai dar? Pode fazer, pega aí no quadrado e toma o traço. Então olha isso aqui, o que eu vou poder mostrar, usando aquela relação, vocês vão poder fazer usar uma técnica que é muito usada na física de spin, que é a chamada técnica dos rearranjamentos de Fields.
Essa técnica permite eu misturar spins que estão em objetos distintos, formando o mesmo objeto. Ou seja, o que eu vou querer fazer aqui vai ser assim, vocês vão conseguir mostrar que eu posso escrever essa expressão da seguinte maneira. Como assim misturar os objetos? Vamos ver já já. Eu vou botar aqui uma interrogação, porque deve ter uma constante que vocês vão ter que acertar. A resposta vai depender de uma constante, então não vai ser exatamente igual. Vou até botar uma constante alfa aqui, que vocês vão poder determinar. Nós vamos poder escrever essa relação da seguinte maneira. M dagger, psi dagger, sigma A. Vezes deixa eu botar, né? É a mesma expressão. Vou botar um pontinho aqui para indicar que é a mesma expressão. Tá? Só para não dizer que a expressão é quebrada. Tudo isso aqui é um fator só. Do lado direito é um termo só. Psi dagger, sigma A, psi. Perceberam o que eu fiz? Eu tinha dois objetos que eram, isso aqui é um operador, estou pegando uma média de spins, aqui são espinores, são funções de ondas espinoriais. E aí eu vou converter isso aqui para esse objeto aqui. Isso aqui vai estar descrevendo no fundo o momento magnético desse férreo. Aqui vai dar um signo. Então eu consigo rearranjar, trazer, porque essas duas coisas aqui são duas coisas incomunicantes. Isso aqui é um objeto, isso aqui é psi alfa star, m alfa beta e beta. Então, esses caras, eles estão acoplados pela matriz M. Então, o psi se acopla com Ki pela matriz M. Aqui, esse Ki aqui, eu botei Ki star gama, m gama delta, psi delta. Então, a gente vê o seguinte, o Ki star, ele não se acopla nem com Ki, nem com Psi, ele se acopla com esse Psi através da matriz M. Então, para ficar mais complicado, não, só para não ficar tão óbvio, vou botar aqui um outro espinor, chama esse espinor aqui de Psi. Então, o que eu estou querendo colocar para vocês é o seguinte, nessa situação, os dois espinores Psi, eles não têm nenhuma correlação. O índice, o espinor, o setor, né, o psi alfa, sendo 1 ou 2, ele nunca se mistura com o psi delta, porque isso aqui, esses índices estão varridos entre si. Eu estou somando de 1 a 2 entre alfa e beta. Então, esses índices estão todos correlacionados entre si. Está tudo acoplado aqui, está tudo acoplado aqui. Então, o psi e o psi star são desacoplados dentro dessa expressão. No entanto, eu consigo mostrar que eu consigo reduzir essa expressão a uma expressão que acopla psi com si próprio. Essa expressão aqui, ela acopla psi dagger, esse elemento de matriz e esse. Então, essa matriz ela está acoplando psi com psi. Lá, então, o psi e o Ki que estavam desacoplados, eles se acoplam. Então, isso é uma técnica interessante que pode ter uma física por trás dela. Então, eu tenho, vamos dizer, uma propriedade magnética que envolve esses férmions aqui, mas eu consigo mostrar que, na verdade, as propriedades magnéticas desse férmion aqui já são suficientes para responder por esse cara que parecia completamente desacoplado desse, ele acaba se acoplando a esse por causa das propriedades magnéticas do psi. Entendeu? Tem um jogo aí de rearranjamento de interações. Então, a física de férmions é uma física, de uma certa maneira, capciosa. Se eu olhar para essa expressão e não souber álgebra matricial, eu vou imaginar, então eu tenho dois acoplamentos isolados. Esse férmion não se comunica com esse férmion não se comunica com esse. No entanto, conhecendo agora a teoria SO2, conhecendo a simetria SO2, eu consigo ver que essa expressão, ela simplesmente está escrita da maneira errada. Quer dizer, está escrita de uma maneira que não é única.
ela pode ser reescrita dessa forma. E sendo reescrita dessa forma, está mostrando que esse objeto aqui, ele realmente acopla de si. Certo? Então, é uma questão, é uma técnica interessante de vocês aprenderem a questão. Então isso aí chama-se rearranjamento físico, pode ser usado tanto em magnetismo como em física de interações práticas. Façam isso. E agora a última tarefa, essa tarefa é 3, né? Vou deixar agora só a tarefa 4 para vocês fecharem aí. Está querendo resolver de cabeça? Não é, você não aguenta chegar em casa, né? Aqui em casa bobeira não vai dar. Vou ter que cozinhar, vou ter que lavar roupa. Ela traz tudo para você aqui. Que festa em Canoas aí. Pois é, você faz em casa a comida, aí ela traz a comida que você fez, é isso? E ela A parece. gente pensa que ela se fez, pois é. Aquela comida boa de imigrante do sul, né? Boa, aquelas comida boa, né? Aquelas docinhos alemães, aquelas coisas lá. Mas ela cozinha muito bem. Ela cozinha muito bem porque você ensinou isso. Então vamos ver, a última tarefinha para liberar vocês de perdão. Eu sei que a aula fosse 3 horas e meia, realmente teve 4 horas, né? Tarefa. Você falou que 9h30, né? Falei 8h30. 8h30? Falei 5h30. Estou quebrando a promessa, perdão. Ah, Estou quebrando a promessa. Mas vai chegar a 9h30, não pode ter certeza que não. Agora eu só quero. Estava com o exercício na cabeça e me escapuliu. Eu fui mexer aqui. Eu ia colocar para vocês, eu ia cobrar essa, eu ia dar essa coisa que estudou, eu já ia trazer uma tarefa agora, alguma coisa para o espaço de 1000 horas. 10 horas que vai ter o ano de feriado também. Peraí, era para o espaço de 1000 horas, que eu ia essa criança. Tarefa é a seguinte. Suponhamos que eu tenho, então, um vetor do espaço de Cotes na forma contravariante. Então, só lembrar para vocês o seguinte, eu não mexi com vocês, porque a gente fez isso aqui, né? A gente está dizendo o seguinte, o vetor na forma covariante é o vetor, é a matriz, a métrica, multiplicando o vetor na forma contravariante. Então, é isso que eu tinha colocado para vocês. Essa relação pode ser invertida, porque essa relação está me dizendo, na verdade, o seguinte: o objeto covariante, vou colocar isso aqui para indicar que é o objeto covariante, então eu poderia colocar o tio, faz, né? Então, ele é a métrica vezes o objeto contravariante. Vou colocar assim dessa forma, que aí a gente sabe, esse cara aqui é o cara com os índices embaixo, esse com os índices. Então eu posso inverter essa matriz é inversível. Então o objeto com índice em cima é eta menos 1. Vezes o objeto com índice embaixo. Aí é claro, essa matriz aqui ela foi definida com índice embaixo, a matriz eta. Então a matriz eta menos 1, claro, eta menos 1 da identidade. Mas eta menos 1 é igual a eta. Porque se eu levar eta ao quadrado, na verdade eu tenho isso aqui, eta ao quadrado é igual a identidade. A matriz é 1 menos 1 ao quadrado é a identidade. Então, o inverso dela é ela mesma. Então, quando eu definir a matriz eta menos 1, na verdade é ela mesma, eu posso manter esse. Então, eu tiro menos 1. Mas, mantendo essa convenção, o que quer dizer? Como eu estou colocando índice embaixo, né, índice em cima, eu vou manter introduzir essa noção de inversão de matriz. Uma matriz, então, essa matriz aqui, como está com os dois índices em cima, então nós vamos definir o seguinte: a matriz eta com os dois índices embaixo é o eta comum. A matriz eta com os dois índices em cima é o eta menos 1. Mas é claro que eta menos 1 é igual a eta. Então essa relação aqui é uma relação de inversão. Então isso aqui vai me dar o delta de Kronecker. KI. Então estamos usando nesse sentido. Essa matriz aqui, linha, coluna, linha, e dando delta. Então esse cara aqui, então essa relação fundamental que nós vamos usar para inverter a métrica. Mantendo a métrica
a menos 1 com os índices em cima. É a convenção que a gente vai adotar, que é compatível com essa convenção aqui. Pois não? No delta ali não tem nem coluna, não. Não, é simétrico. Mas na verdade só vai ter a diagonal, tá? Deixa eu apagar isso. Então, essa relação é bem justificada a partir daqui. Quando a gente sabe que o cara com índice baixo, né? Eta do I, o cara com índice em cima. Então, eu inverto esse cara, e aí essa relação aqui vai me dizer que o cara com índice em cima é o eta menos 1, o cara com índice embaixo. Então, como esse cara está com índice em cima, a matriz eta menos 1, naturalmente ela vai ficar assim, com índice em cima. Então, a matriz eta menos 1, ela tem sempre os índices em cima, e a matriz eta com os índices embaixo. Essa é a convenção. Isso aqui é uma convenção dentro, parte daqui. A noção de dual. Covariante e contravariante. É só isso. Beleza. Então, eu sei quem é esse cara. Então, do momento que eu sei essa transformação, então eu sei que isso aqui vale para esse vetor. Eu vou querer que vocês mostrem o seguinte. Quando eu faço a transformação de Lorentz, então essa é a transformação, nós não abrimos direito isso aqui, mas eu sei que estou colocando, esse aqui é a transformação de Lorentz. Eu estou fazendo uma rotação de SO3 no espaço de Minkowski. Quando eu fizer essa mesma rotação no setor covariante, vocês vão ver que isso aqui vai dar, esse exercício vai mostrar para vocês o seguinte, vai ter lambda menos 1 transposto Mi. Então, vocês vão mostrar que é exatamente a noção de dual. No espaço vetorial é lambda, no espaço dual é lambda menos 1. Deixa eu pagar aqui uma coisinha só, para vocês só verem o seguinte. Então, da onde vai sair essa relação aqui? Essa relação vai ter que sair daqui. Lambda transposto, eta, lambda, é igual a essa. Ou, se vocês quiserem, né, posso escrever essa relação também, posso multiplicar a lambda transposto, vai ficar eta, lambda menos 1. Então, isso aqui, se a gente sabe isso, essa relação aqui é decorrência. Então, os vetores covariantes, eles vão se transformar não com a mesma transformação de Lorentz, mas com a transposta da inversa, que não é ela mesma, porque esse grupo não é ortogonal. Então, se eu inverter essa relação aqui, eu vou ter que lambda a menos 1 transposto é eta lambda. Então, essa matriz aqui não é essa, não é lambda. Por causa dessa relação. Lambda menos 1 transposto não é essa, tem a meta dos dois lados. Certo? Então, para a contravariante, a transformação de Lorentz é modificada. Isso. Do covariante para o contravariante, a transformação de Lorentz é modificada. Mas nós vamos ver depois que no espaço-tempo isso vai dar a mesma coisa, mas no espaço de Minkowski é diferente. Mas quando você passa para CT, X, Y, Z, você recupera tudo igual. Vamos ver que tudo se compensa. Beleza, então eu vou parar por aqui. Então eu vou deixar esse exercício aqui para vocês. É para mostrar. E aí a gente se encontra na próxima quarta, se Deus quiser. Professor,